Determine todos os valores alfa pertencentes ao intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2, tais que a equação x à quarta menos 2 raiz quarta de 3x ao quadrado mais tangente de alfa igual a zero, admita apenas raízes reais simples, ou seja, raízes distintas e positivas. Então, nossa equação é x à quarta menos 2 raiz quarta de 3 vezes x mais tangente de alfa igual a zero. Então, se a gente faz a substituição, se a gente chama y, aqui é x ao quadrado, né? Se a gente chama y de x ao quadrado, a gente vai obter uma equação de grau 2 na variável y. Então, y, na incógnita y. Então, y ao quadrado menos 2 raiz quarta de 3y mais a tangente de alfa é igual a zero. Então, por Bhaskara, as raízes dessa equação em y são menos b, então 2 raiz quarta de 3 vezes menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado. Quando eu elevo 2 raiz quarta de 3 ao quadrado, eu vou ter 4 vezes a raiz quadrada de 3. 4 por causa do 2 ao quadrado, e a raiz quarta vira raiz quadrada. Então, b ao quadrado menos 4ac, que é tangente de alfa. Dividido por 2a, que vai ser 2. Então, olha só. Para que as minhas raízes sejam simples, eu preciso que o delta seja estritamente maior que zero. Primeiro, para serem reais, né? Para que elas sejam reais, eu preciso que o delta seja maior ou igual que zero. Mas para que elas sejam simples, eu preciso que o delta seja maior que zero, porque quando o delta é zero, as raízes são iguais. Raízes simples são raízes distintas, raízes de multiplicidade 1. Portanto, eu preciso que o delta, que é igual a 4 raiz de 3 menos 4 vezes a tangente de alfa, seja estritamente maior que zero. Então, daqui, o que eu tenho? Eu tenho que 4 raiz de 3 tem que ser maior do que 4 vezes a tangente de alfa. Divido ambos os lados da desigualdade por 4. Então, eu tenho que a tangente de alfa tem que ser estritamente menor do que raiz de 3. Já encontrei uma condição para a tangente de alfa. Ela tem que ser estritamente menor do que raiz de 3. Certo? Beleza. Outra coisa, eu preciso que as minhas raízes sejam positivas. Para que a raiz seja positiva, e mais para que ela seja real, eu preciso que essa diferença aqui, quando a gente considera o sinal negativo, dê ainda um número positivo. Porque depois, o que é x? Porque a minha equação está na variável x. No fundo, eu vou ter que achar x. X vai ser a raiz de y, certo? Então, eu vou ter que tirar a raiz desse valor aqui. Para ela ser real, esse valor aqui de cima tem que ser um número positivo, senão eu vou ter a raiz de um número negativo, que é um número complexo. Então, observem, 2 vezes a raiz quarta de 3 mais essa coisa aqui, que é uma raiz quadrada, é sempre um número positivo. Então, quando esse sinal aqui no meio é mais, não me importa, isso é um número positivo. Quando eu tirar a raiz disso, ainda é um número positivo e é um número real. Agora, quando eu considero o sinal negativo, pode ser que isso dê um número negativo. E aí, quando eu vou encontrar x, que é a raiz disso, eu vou ter a raiz de um número negativo, que é um número complexo. Mas eu só quero raízes reais. Então, para que isso aconteça, o que eu preciso? Eu preciso que 2 vezes a raiz quarta de 3 menos a raiz
de 4 raiz de 3 menos 4 tangente de alfa, eu preciso que isso aqui seja estritamente maior que zero, seja um número positivo, certo? Para que depois, quando eu passo a raiz em tudo para encontrar o valor de x, lembrando que essa equação é biquadrada, eu tenha raiz real, senão vou ter raiz complexa. Então, ótimo. Passando esse termo aqui com a raiz para o outro lado, eu tenho que 2 vezes a raiz quarta de 3 tem que ser estritamente maior do que a raiz de 4 raiz de 3 menos 4 vezes a tangente de alfa. Então, vou elevar ambos os lados ao quadrado, o que mantém a igualdade, né? Então, portanto, o primeiro membro ao quadrado é 4 raiz de 3, e isso vai ser maior do que do outro lado, simplesmente simplifico a raiz, né? 4 raiz de 3 menos 4 vezes a tangente de alfa. Então, simplifico 4 raiz de 3 com 4 raiz de 3, vou passar o 4 tangente de alfa para o outro lado. Então, eu tenho que 4 vezes a tangente de alfa é maior do que zero, e, portanto, a tangente de alfa tem que ser maior do que zero. Então, eu preciso da tangente de alfa maior do que zero. Vamos analisar agora no círculo trigonométrico, olha. O intervalo que eu estou analisando é o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, eu estou neste intervalo todo aqui. Certo? De menos π sobre 2 até zero, o seno é negativo. Portanto, aqui a tangente é menor do que zero, porque o cosseno é positivo e o seno é negativo. Quando eu faço o quociente de um número positivo por um negativo, isso dá um número negativo. E a minha tangente tem que ser estritamente maior do que zero. Portanto, o meu alfa não pode pertencer ao intervalo de menos π sobre 2 até zero, certo? Então, com certeza, ele está no intervalo de 0 até π sobre 2. Então, do intervalo de 0 até π sobre 2, ela precisa, além disso, ser menor do que raiz de 3. O ângulo cuja tangente é raiz de 3 é um ângulo de π sobre 3, ou 60 graus. Para valores maiores que π sobre 3, a minha tangente só vai crescendo. Então, ela é menor do que raiz de 3 no intervalo de 0 até π sobre 3. Portanto, alfa tem que ser estritamente maior que zero e estritamente menor do que π sobre 3. Estes são os valores de alfa.